Oi, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar a resolução dos exercícios da aula 6 de matemática B. 1. Considere as afirmações. Todo retângulo é um paralelogramo, todo quadrado é um retângulo e todo losango é um quadrado. Associe cada uma delas à letra V se for verdadeira ou F caso seja falsa. Todo retângulo é um paralelogramo é verdadeiro, porque paralelogramos são quadriláteros que têm os seus lados opostos, paralelos e congruentes. Todo quadrado é um retângulo também é verdadeiro, porque um retângulo é um quadrilátero que tem os 4 ângulos retos, e o quadrado tem isso. E todo losango é um quadrado é falso, porque os quadrados eles têm, além dos lados congruentes, também os ângulos congruentes, e o losango ele tem lados congruentes e ângulos diferentes. Então é verdadeiro, verdadeiro e falso, alternativa D. Exercício 2. Ele pede para a gente descobrir a medida do ângulo F e ele dá o ângulo A, o B, o C, o D e o E. Sabendo que o D é oposto ao vértice desse ângulo aqui, quer dizer que eles são iguais. Então aqui também mede D. Para a gente descobrir o ângulo D, ele diz que a medida dele é x. E sabendo que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360, se a gente somar a medida de A, de B, de C e de D, e igualar 360, a gente consegue descobrir o valor. Para fazer essa soma de frações, tem que igualar os denominadores das frações, que vai ficar assim, bonitinho. Resolvendo a equação, a gente tem que x é igual a 72. 72 é a medida aqui desse ângulo. Sabendo que é um ângulo reto e mede 90 graus, a gente consegue descobrir a medida de f usando a soma dos ângulos internos de um triângulo, que é 180. Efetuando o cálculo, a gente descobre que f é igual a 18 graus, alternativa B. Exercício número 3. Se um polígono tem todos os lados iguais, então todos os seus ângulos internos são iguais. Para mostrar que essa proposição é falsa, a gente pode usar como exemplo a figura denominada losango. Por quê? Porque um losango, apesar de ele ter todos os seus lados iguais, apenas os ângulos opostos são congruentes, e não todos eles. Então é isso aí. Exercício número 4. Em um trapézio retângulo, o menor ângulo mede 35 graus. E dele quer saber qual é a medida do maior ângulo desse polígono. Sabendo que um trapézio retângulo ele tem dois ângulos retos dentro dele, e o outro ângulo mede 35, a gente consegue descobrir a medida do maior, porque a soma de todos os ângulos internos é 360. Efetuando o cálculo, a gente sabe que a medida desse ângulo maior que ele pede é 145 graus, alternativa C. Exercício número 5. As bases de um trapézio isósceles medem 7 e 13. E daí ele diz que a altura do trapézio é 4 e pede o perímetro. Para descobrir o perímetro, a gente tem que descobrir quanto mede esse lado aqui. Para isso, a gente vai fazer 13 menos 7, que é igual a 6, e dividir por 2, porque tanto essa parte quanto essa daqui têm os mesmos valores. Então, quer dizer que cada uma mede 3. Sabendo disso, fazendo um Pitágoras, a gente consegue descobrir esse ângulo aqui, que é 5. Daí agora é só somar tudo para fazer o perímetro, que vai dar um total de 30, alternativa D. Exercício 6. No quadrilátero convexo, a soma de dois ângulos internos consecutivos mede 190. E o maior dos ângulos formados pelas bissetrizes internas dos outros 8 outros ângulos mede. Tá. A gente tem um quadrilátero convexo, que tem seus 4 ângulos internos, e a gente sabe que a soma de todos eles é 360. Ele diz que a soma de dois ângulos consecutivos mede 190. Então, a gente vai pegar aqui o A e o B, que mede 190. Então, se eles medem 190, o C e o D medem 170 graus. E daí ele quer saber qual é o maior ângulo formado pelas bissetrizes internas do ângulo C e do ângulo D. Então, se a gente traçar as bissetrizes internas, a gente vai ver que o maior ângulo formado pela bissetriz C juntamente com a D é esse ângulo aqui que a gente vai chamar de Y. Tá. Como a gente traçou aqui a bissetriz, quer dizer que esse ângulo interno do triângulo mede D sobre 2 e esse daqui C sobre 2. Então, C sobre 2 mais D sobre 2 mais Y é igual a 180. Sabendo que C mais D mede 170, a gente consegue descobrir que metade de C mais metade de D mede 85 graus. Agora a gente utiliza isso aqui para descobrir o Y.
que é só substituir. Sendo assim, y mede 95 graus, alternativa D. Exercício 7. A diagonal menor de um losango decompõe esse losango em dois triângulos congruentes. Então tá, a gente tem um losango e a diagonal menor dele decompõe ele em dois triângulos congruentes. Ele diz que cada ângulo obtuso desse losango mede 130 graus. Então tá, aqui mede 130 e aqui embaixo também vai medir 130 graus. E daí ele quer saber quais são as medidas dos ângulos internos dos triângulos. Se a gente dividir esse 130 por 2, a gente descobre que cada ângulo desse aqui mede 65. Como os ângulos opostos de um losango são congruentes, quer dizer que se aqui mede 65, aqui também vai medir 65. Sabendo disso, e sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, a gente consegue descobrir que o outro ângulo que falta é 50 graus, que é esse aqui. Então, a resposta é 65, 65 e 50 graus. Exercício 8. 4 estações distribuidoras de energia, A, B, C e D, e são dispostas como vértices de um quadrado de 40 km de lado. Deseja-se construir uma estação central que seja ao mesmo tempo equidistante das estações A e B e da estrada reta que liga as estações C e D. A nova estação deve ser localizada. Tá, se a gente for ver isso em um desenho, a gente tem lá as 4 estações, né, A, B, C e D, e ele quer uma estação central, que a gente vai chamar de G aqui no meio. E daí ele quer que essa estação G seja equidistante aqui a reta que liga C e D, e também a B e a A. Então vai ficar assim. Daí a gente vai ter que descobrir o valor de x para saber qual que é a distância, para ver onde exatamente ela tem que ser localizada. Se aqui mede x e a gente sabe que a gente traçou esse risco aqui bem no meio do quadrado, quer dizer que esse cateto aqui do nosso triângulo vai medir 20 quilômetros. E aqui vai medir 40 menos x, porque a reta inteira mede 40, e se a gente diminuir o x, vai ficar 40 menos x. Efetuando um Pitágoras lá para descobrir o x, a gente vai descobrir que x é igual a 25 quilômetros, que é a distância a distância que a estação central vai ficar de A, de B e da reta que liga C e D. Ou seja, a resposta certa é a letra C, que a estação central vai ficar perpendicular à estrada que liga C e D e a 25 quilômetros dessa mesma estrada. Exercício 9. O 9 ele quer descobrir aqui qual que é a medida do YZ. Para começar, a gente vai traçar uma reta bem na bissetriz aqui do ângulo Y, e a gente vai chamar esse ponto aqui de A. Depois dessa reta, a gente consegue ver que XW e YA são paralelos. Eu sei que não parece muito pelo desenho, mas finge que tá? Eles são paralelos. E XY e WA também são paralelos. Como a gente traçou aqui bem na bissetriz do ângulo Y, quer dizer que aqui mede B e do outro lado também. Se desse lado mede B e esse ângulo com esse ângulo aqui, eles são alternos internos, quer dizer que eles têm a mesma medida. Então, aqui em cima também vai medir B. Como aqui a gente forma um triângulo que tem dois ângulos iguais, quer dizer que é um triângulo isósceles, que tem também dois lados iguais. Então, esse lado aqui, o segmento AZ, é igual ao segmento YZ. Para descobrir o segmento AZ, é só a gente diminuir 5,7 de 9,4. Por quê? Porque se XY é paralelo a YA, e a gente tem aqui essa reta traçada aqui que a gente traçou, eles têm a mesma medida. Esse aqui é 5,7, aqui também vai ser. E a diferença entre eles é a medida de AZ, que é 3,7 km. Se AZ é igual a YZ, quer dizer que YZ, que é o que ele pede no exercício, mede 3,7 km. Eu sei que na apostila, lá no gabarito, está dizendo que a alternativa certa é a alternativa E, só que esse exercício não tem alternativas, então é só vocês arrumarem lá no gabarito que a resposta certa é 3,7. Exercício 10. Um mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros, utilizando concreto usinado, conforme as dimensões do projeto dadas na figura. O concreto para fazer a laje será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidades máximas de 2, 5 e 10 metros cúbicos de concreto. Qual a menor quantidade de caminhões, utilizando suas capacidades máximas, que o mestre de obras deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje? Tá. Primeiro a gente vai calcular qual que é a área
do projeto dele. E para isso, eu vou completar essas linhas aqui para a gente calcular uma área total e depois só diminuir das partes que não serão construídas. Se a gente fizer 14 vezes 5, 6, 7, 8, vai dar 112, que é a área total. E daí a gente vai ter que diminuir dessa área aqui, que mede 3,39 metros quadrados, e aqui 3,1, 3 metros quadrados. Então, 112 menos 12 vai dar 100. Então, a área a ser construída mede 100 metros quadrados. E ele diz que ele vai fazer essa laje com espessura de 5 centímetros. Transformando esses centímetros para milímetros e calculando o volume, a gente vai ver que o volume de concreto que ele vai precisar para fazer tudo isso é 5 metros cúbicos. Então, ele vai ter que pedir lá para a usina um caminhão com capacidade máxima de 5 metros cúbicos, que é a alternativa C. Eu deixei esse meme aqui, que eu não sei se vocês vão rir, mas eu ri bastante quando eu vi. E é isso aí. Se cuidem, boa aula. Lavem as mãos. E até semana que vem.